Se a eleição presidencial fosse hoje, Lula estaria eleito no primeiro turno. Isso mesmo que você ouviu. Nem Bolsonaro, nem Tarcísio, nem Michele Bolsonaro e nem muito mesmo Ciro Gomes conseguiriam tirar a vitória do atual presidente. Mas será que isso significa que a reeleição já está garantida? Ou tem mais coisas por trás desses números? Fica comigo até o final, porque neste vídeo eu vou te mostrar os dados completos da nova pesquisa Datafolha, que ela revela sobre o momento político do Brasil e o que pode mudar até 2026. O que explica Lula ainda liderar mesmo com críticas ao seu governo, economia travada e desgaste com o Congresso. A comparação é com os dados de fevereiro desse ano e mostra que o presidente estancou a queda da popularidade. E por que nomes da direita ainda não conseguiram furar essa bolha e ameaçar de verdade o favoritismo do petista? A nova pesquisa da Datafolha responde parte dessas perguntas. E o resultado pode surpreender quem achava que Lula estava enfraquecido. Do governo Lula subiu 5 pontos percentuais em abril e chegou a 29%, isso segundo a pesquisa Datafolha que foi divulgada. A pesquisa foi divulgada na última sexta-feira, 5 de abril, e ouviu mais de 2 mil eleitores em todo o Brasil. Na principal simulação do segundo turno, Lula aparece com 51% das intenções de voto, contra 37% de Jair Bolsonaro, uma diferença de 14 pontos. Praticamente o mesmo cenário da eleição 2022. Quanto a outros nomes, a vantagem de Lula é ainda maior. Ele vence Tarcísio de Freitas, de 53% a 34%, Michele Bolsonaro, de 55% a 30%, e até mesmo Ciro Gomes, por 50% a 35%. Ou seja, Lula hoje vence em todos os adversários testados. Vamos dar uma olhada então nos números que a gente tem aqui para poder mostrar a todos vocês? Bom, olha, segundo a pesquisa, 29% das pessoas avaliaram o governo como ótimo ou bom em abril. 32% como regular, ruim ou péssimo, que está aí na casa dos 38%. E não sabem, somam 1%. Em fevereiro desse ano, quando houve uma queda de 11 pontos percentuais na avaliação da pesquisa do governo Lula, 24% das pessoas falaram em ótimo ou bom, segundo o Datafolha. 32% das pessoas avaliaram como regular. 41% responderam como ruim ou péssimo. E não sabem, 2%. Já em dezembro de 2024, 35% das pessoas avaliaram o governo Lula como ótimo ou bom. 29% avaliaram como regular, ruim ou péssimo, somavam 34%. E não sabem, apenas 1%. Mas o que esses números realmente significam? Primeiro, Bolsonaro ainda é o nome mais forte da direita, mas sua rejeição continua muito alta. A pesquisa mostra que ele tem resistência principalmente entre as mulheres, jovens e eleitores do Nordeste. Segundo, o desempenho do Lula mostra que, apesar das críticas, ele ainda é visto como um mais confiável e preparado por boa parte do eleitorado. Mesmo com dificuldades na economia e crise dentro do governo, o petista preserva uma imagem de liderança. E isso conta muito em tempos de certeza. Essas pesquisas do governo Lula, a gente tem acompanhado desde principalmente o finalzinho do ano passado, se acentuar essa queda na avaliação do presidente. Não é a primeira pesquisa que veio lá de trás impactando a percepção negativa do governo Lula, mesmo que agora a gente tenha aqui um certo crescimento na avaliação positiva, ainda é muito baixa comparada ao que a gente tinha ao início do governo e principalmente aos governos Lula 1 e Lula 2. Muito desse impacto, dessa queda na avaliação que a gente tem acompanhado de agora, vem por causa do reflexo negativo que foi gerado, que foi causado por causa daquela questão do aumento da isenção do imposto de renda ou do timing em que essa proposta foi anunciada. Naquele momento, isso trouxe uma percepção negativa muito ruim para o governo, o que acabou também respingando, inclusive, no próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de acordo com outras pesquisas que foram divulgadas, a avaliação do ministro caindo um pouco em relação a isso, para além também da percepção de uma inflação ruim e de uma dificuldade desse governo em lidar com essa questão da inflação. Já outros nomes testados pela direita ainda patinam na base eleitoral. Tarcísio, por exemplo, é popular em São Paulo, mas não tem o mesmo apelo nacional. Michele Bolsonaro tem um carisma e visibilidade, mas ainda é pouco conhecida fora do núcleo bolsonarista. E Ciro Gomes, Ciro Gomes segue preso no mesmo dilema de sempre. Tem uma base fiel, mas não consegue crescer além dela. Essa pesquisa não é uma previsão definitiva de 2026, mas ela manda um recado claro. Lula segue favorito. A direita, por enquanto, ainda não conseguiu se organizar em torno de um nome competitivo.
Bolsonaro lidera entre os conservadores, mas tem desgaste. E nomes alternativos como Tarcísio e Michele ainda não empolgaram. Já Lula, mesmo enfrentando um cenário difícil, mantém o apoio necessário para vencer. Mas política é dinâmica e ainda tem muita coisa para acontecer. A economia ainda aumenta, as investigações de 8 de janeiro e até o comportamento do Centrão podem virar o jogo. Então, sim, o cenário hoje é Lula na frente, mas o jogo ainda está aberto. E aí, você acha que Lula vai manter essa vantagem até 2026? Ou acredita que um novo nome pode surgir e mudar tudo? Comenta aqui embaixo o que você achou da pesquisa, quem você acha que pode surpreender, é claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui a gente analisa a política com dados, contexto e sem enrolação. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu por assistir e até a próxima!